valer, porque a Prask nosso lema é vencer. Avante, companheiro apraskiano, não deixe sua força esmorecer. Amigo ouvinte, quem está falando é o Evaldir, sou da atual diretoria e quero parabenizar a Prask pelos seus 17 anos. Associação a qual tem nos garantido direitos e nos dado esperança para um futuro melhor. A todos que fazem parte desta grande família chamada Prask, parabéns. Parabéns a Prask pelos seus 17 anos. Não deixe que calem o som da nossa voz, não deixe que oprimam, agora é nossa vez. Avante, companheiro apraskiano, não deixe sua força esmorecer. Sou o Sargento Ricardo, atualmente diretor apraskiano, na pasta Saúde e Promoção Social. Fato esse que tenho muito orgulho. Parabéns à Prask por sua história de lutas e conquistas. Unidos somos fortes. Parabéns à Prask, parabéns associados. Sem temer, os praças com união pedem passagem. É hora de mostrar nosso poder. Avante, companheiro apraskiano, deixe sua força esmorecer. Olá, eu sou o Sargento Elisandro Lotin de Souza, sou presidente da ANASPRA, da Associação Nacional de Praças, sou diretor de Relações Públicas da Prask e um militante da luta dos praças pelo Brasil já há 17, 18 anos. Queria parabenizar a Prask pelo seu aniversário, dizer que a Prask existe em função da luta, da conscientização dos praças da Polícia e Bombeiro Militar, que acreditando nesse processo de transformação, se organizaram e fundaram essa entidade e a partir disso nos tornamos a melhor entidade de luta do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma do que estou falando, até porque eu conheço várias pelo Brasil afora. E a Prask então está de parabéns a partir, inclusive, da sua organização e dos praças que a representam. Um grande abraço a todos e todas e parabéns à Prask. Avante, companheiro apraskiano, não deixe sua força esmorecer. Eu sou a Sargento Adriana, faço parte da Coordenação de Saúde e Promoção Social da Prask. Tenho muito orgulho de fazer parte desta entidade forte e que possui uma grande história de lutas e importantes conquistas para os praças, policiais e bombeiros militares. Avante a Prask! De mostrar nosso poder, não deixe que calem o som da nossa voz, não deixe que oprimam, agora é nossa vez. Rádio Web Prask, a voz dos praças de Santa Catarina. Especial Prask Eleições 2018. Boa tarde, estamos reiniciando a nossa transmissão aqui do estúdio da Rádio Web Prask. Tivemos um problema técnico, então resolvemos excluir o vídeo e reiniciar então aqui a transmissão. Aqui na sede, estamos aqui na sede da associação, no estúdio da Rádio Web Prask, no centro de Florianópolis. Hoje é quinta-feira, 20 de setembro, e estamos iniciando o nosso ciclo de entrevista com os candidatos a deputado federal. Eu sou a Sandra Domit, jornalista da Prask, na mesa de áudio Maurício Junkin, e aqui comigo o presidente da ANASPRA e da Associação Nacional de Praças e diretor da Prask, o Sargento Elisandro Lotin. Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos veem pelo Facebook. É só explicar o porquê da minha presença hoje aqui. Em função especificamente de serem candidatos a deputados federais e temos pautas em Brasília muito específicas e até muito técnicas. E aí por isso que a diretoria da Prask, enfim, a gente decidiu que seria mais prudente, mais interessante, né, que a gente, como está envolvido nesse processo lá em Brasília, né, estivesse aqui fazendo esse bate-papo e essa entrevista com os candidatos a deputado federal. Lembramos que este programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Retomo que tivemos um problema, já melhorou agora. O pessoal, então, que está aqui nos ouvindo, que vai comentando aqui, que a gente vai recebendo aqui os comentários de vocês, tá? Acompanhe, curtem, compartilhe, deixe mensagem, à medida do possível, seus questionamentos para o nosso candidato, que à medida do possível aqui a gente vai respondendo. Nas 2 primeiras semanas de setembro, a Rádio Web Prask entrevistou os candidatos ao governo do Estado, com foco na segurança pública.
E nessa terça-feira e quarta-feira, 18 e 19 de setembro, a Prasc, então, abriu o espaço para os candidatos a deputado estadual. O critério utilizado pela Prasc é que sejam associados da Prasc e que sejam praças. Como eu falei antes, então, são quase 500 candidatos a deputado, né, estadual e 244 federal, não tem como entrevistar todos. Então, estabelecemos esse critério para valorizar os praças e os associados. Na terça-feira, tivemos aqui no estúdio os candidatos a deputado estadual, o bispo Sargento Luiz Alberto, do PSC, o Pavlik, do PSL, e o Sargento Damiani, do PDT. Lembrando que o Sargento Floriano foi convidado do PSL, também ele agendou a entrevista, mas enviou mensagem dizendo que não poderia participar. Cancelado por ele, tentamos remarcar a entrevista, mas não tivemos resposta. Na quarta-feira, entrevistamos o candidato estadual, a deputado estadual, o Zeca Bombeiro, do Solidariedade, a policial Ana Paula, do Patri, e o Ângelo Ramos, do PSD. Agora no estúdio aqui com a gente, o candidato a deputado federal, Mariozan Pereira, o nome de urna, Sargento Mariozan, do Patri. Lembrando, então, que a nossa entrevista tem duração de 30 minutos, já vamos atrasar a próxima, mas vamos contar esses 30 minutos sem intervalo, corrido. E é isso. Então, boa tarde, candidato. Boa tarde. Gostaria, então, que em 2 minutos o senhor fizesse sua apresentação e explicasse quem é o Sargento Mariozan. Sargento Mariozan, né, em primeiro lugar, boa tarde quem está acompanhando, né? É uma satisfação estar nos estúdios da rádio A Prasc, né? Me sinto contente como praça, né? Hoje a gente na associação temos uma rádio para a gente mandar a nossa mensagem. Eu me formei em Itajaí e sou da região do Sombrio e Araranguá, né? Moro no Sombrio, né? Estou aqui para defender o direito dos praças e de toda a região do extremo sul catarinense e de uma forma geral defender todos os praças, né, e policiais do estado de Santa Catarina. E quero agradecer imensamente pelo esse convite, né, de eu expor algumas ideias que durante a minha vida tive e penso, né. É isso? Era isso. Bom, primeiro é um prazer estar recebendo o Sargento Mariozan aqui nos estúdios também, na sede da Prasc. Dizer que, pedir desculpas também para a audiência, né, por conta dos problemas técnicos, e pedir desculpa também ao Sargento, já ao próximo que vai entrar, porque já vai entrar com problema, né? Vamos até às 13h20, né? Exato. E assim, Sargento, nós temos uma pauta na Associação Nacional de Praças, na ANASPRA, da qual eu presido, que ela se comporta, são 6 itens básicos, né? É claro que a partir disso a gente vai esmiuçar cada um. Depois, inclusive, eu vou deixar o senhor com essa pauta, e essa pauta ela se resume em 6 itens. O primeiro dele é o fim da pena de restrição de liberdade, fim da pena de prisão administrativa. O segundo, a questão da luta pela jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os policiais e bombeiros do Brasil. Né? O terceiro item é o acesso único, né, com um 3º grau, com um nível superior, ou a carreira única, ou acesso único, enfim, né, para que a gente tenha efetivamente uma carreira única. O quarto item, o ciclo completo de polícia, que é uma pauta já que a gente vem trabalhando há bastante tempo. A aprovação das PECs das associações, que seria, em síntese, né, que a Associação de Praças do Brasil e a Associação Nacional de Praças, enfim, tivesse as mesmas prerrogativas e os mesmos direitos que tem um sindicato, por exemplo, né, que é o afastamento, enfim, que a gente não tem isso ainda em vários espaços brasileiros, a isenção fiscal, entre outras, que já tem, repito, em sindicatos. E por último, a desvinculação da polícia e do bombeiro militar do Exército Brasileiro. Existem vários projetos de lei que estão tramitando e que tratam basicamente disso. O que o senhor pode nos falar sobre essa pauta, que eu inclusive passo, né, a sua mão agora, e depois a gente passa de forma mais, né, junto com a revista da ANASPRA. O que o senhor poderia falar para nós? Como um deputado federal, né, se primeiro o deputado federal, o Sargento Mariozan, o eventual deputado federal, o Sargento Mariozan, defende essa mesma pauta, tem outras ideias, e se abraçaria essa pauta nacionalmente falando? Eu abraçaria, com certeza, né? Em primeiro lugar é a valorização do policial, né? Do praça de forma geral, né? Então eu abraçaria todas essas questões aqui, né? Que já vem de luta do companheiro aí.
eu abraçaria. Começou esse debate em 2007, quando fundamos a ANASPRA, né? E aí todas as entidades do Brasil que são filiadas à ANASPRA têm essa pauta como sendo o cerne, né? Enfim, o norte para ser perseguido e buscado. Certo, eu defenderia, né, com todo, né, com toda a força, né, de que eu sempre tive na Polícia Militar, né, sempre tive na ponta, né, nunca... O senhor agregaria mais algum item a essa pauta? Quer dizer, falamos ali de prisão administrativa, falamos de mudança de, enfim, de jornada de trabalho, desvinculação do Exército. O senhor agregaria mais um ponto na sua campanha e eventual mandato? Questão salarial, por exemplo, o que o senhor acharia? Como é que poderíamos resolver isso? A questão salarial, poderíamos ter um piso nacional, né? Uhum. Poderíamos lutar por um piso, né? Um piso que seria uma base, né? Como há nos professores, por exemplo? Sim, defenderia também essa questão de um piso. Eu acho que tem que ter um piso, né? Uma unicidade, né? Justamente, teria que ter. E cada estado, né, poderia, né, adequar, né? A partir desse piso. A partir desse piso. Esse piso seria o mínimo, é bom lembrar que seria o mínimo, né? Seria o mínimo. Né? Então, se o estado tivesse condições de pagar mais, enfim. Até mesmo o federal também, né? O presidente poderia pagar essa diferença, né? E aí é outra questão importante, né? Porque quando nós falamos em piso, nós temos que falar, por exemplo, que tem que ter aumento de despesa, né? Aumento de... E aí tu tem que ter uma verba que possa direcionar. O Estado brasileiro funciona a partir, aumentou uma despesa aqui, mas tu tem que ter uma fonte de receita, né, que vai te dar essa verba. Então, na sua lógica, a União, por exemplo, o governo federal teria que estar contribuindo para o Estado para que ele fizesse esse piso mínimo, né? Sim, na minha forma, no meu raciocínio, a União poderia pagar essa diferença, né? Uhum. Tem estados com realidades diferentes, economias diferentes, né? Claro. Então o Estado alavancaria essa outra parte, o Estado né? União, lá, o governo federal. O governo federal ajudaria os estados, né? Nesse quesito da segurança pública, né? Uma complementação, né? Complementação, justamente. Eu sou totalmente favorável a isso aí, eu acho que é uma bandeira, né? Aí vem uma outra questão, que a participação do governo federal no âmbito da segurança pública, ela é muito tênue, ela é muito ínfima, né? Se nós pegarmos a Constituição Federal, no governo federal ele não tem uma responsabilidade legal, né? Geralmente a segurança pública está a cargo dos estados, né? A bomba está com os estados. Sim. Então nós teríamos que daí trabalhar no sentido de fazer com que o governo federal agisse de forma muito mais ativa na questão, desde o ponto de vista financeiro, políticas públicas, enfim. Como é que o senhor vê essa ideia? Sim, o governo teria que abraçar a causa dos estados, né? Uhum. Não deixar só na mão do estado e teria que arrumar recurso, né? Buscaria verba para pagar essa diferença, né? Uhum. Como, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, que o governo federal hoje, a segurança pública está na mão do governo federal, né? Intervenção, enfim. Então seria nessa linha de raciocínio. Então o senhor atuaria enquanto parlamentar federal no sentido de fazer com que o governo federal se responsabilizasse. Né, juntamente com os estados na área da segurança pública. Ele tem que ter essa responsabilidade. Perfeito. Isso é o que eu penso. E com relação à jornada de trabalho, sargento, nós temos, o Brasil ainda não tem, né, no caso dos policiais e bombeiros militares, uma jornada de trabalho definida em lei. Cada estado faz como quer. Por exemplo, o Rio de Janeiro, né, tinha até bem pouco tempo atrás uma escala de 24/72 e com a intervenção, né, essa escala mudou para 24/48. Aqui no Bombeiro, né, de Santa Catarina, a gente ainda tem a 24/48. Vários estados, então são várias escalas e não tem uma regulamentação legal. Nós defendemos a 40 horas semanais como qualquer outro profissional. Qual a sua visão sobre isso? Acha que é correto, não é? Tem que trabalhar? Como é que o senhor vê isso? Não, eu acho que é correto e serviria de uma base nacional, né? Acho que tem que ser votado lá em Brasília e cada estado teria que seguir, né? A partir de uma legislação federal. A partir de Brasília, com certeza. Eu defendo isso aí, que votaríamos lá e cada estado, né? Uhum. O senhor trabalharia nessa perspectiva? Com certeza, trabalharia. Perfeito. Não teria nenhuma oposição contra isso aí. E uma outra pauta nossa, a questão da carreira única, né? A entrada única. O senhor sabe bem, né? O senhor é policial, sargento do quadro especial, inclusive, né? Do quadro especial. Que nós temos, diferentemente, por exemplo, dos oficiais, que tem uma carreira única, né? Ele entra aspirante, chega a coronel. O nosso caso tem sempre que estar resolvendo problema conforme ele vai acontecendo. A proposta nossa vamos resolver isso a partir de uma carreira única, onde se entra com um nível superior e vai se
galgando, né, postos a partir de cursos, enfim, como é que o senhor vê isso? Do ponto de vista, seja da eficiência, da economia de recursos, como é que o senhor analisa essa questão? Olha, a carreira única, se os oficiais, né, tem uma carreira única, tem oficiais de praças, né, eu defendo uma carreira que seja uma carreira única para os praças também, entendeu? Uhum. Mas aí a gente faríamos, tipo, entraria como soldado e iria até coronel. Ou o senhor acha que teria ser uma só para os praças e outra só para os oficiais? Se está estipulado que tem 2 carreiras já, né? Aí tem uma discussão que é legal, né? Tá. Tem que ser discutido, entendeu? Uhum. Há uma discussão. Se há uma carreira para os oficiais, também tem que ter uma carreira para os praças. Porque a Constituição Federal, ela não fala, por exemplo, né? E esse é um argumento que os oficiais usam muito. A Constituição Federal, ela não fala em carreira de praças e carreira de oficiais. A Constituição fala em militares estaduais. Militares como uma única carreira. Então não é impossível. Nós temos inclusive um estudo técnico sobre isso, que não é inconstitucional a lógica de fazermos uma carreira única tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Porque a Constituição não trata praças de oficiais, ela trata militares. Se é militares, pode ter uma carreira unificada. O senhor defenderia essa tese? Trabalharia nesse sentido? Claro que, obviamente, vai ter que ter um convencimento, vai ter que ter todo um trabalho, né? Esmiuçar isso ao ponto de a gente ter efetivamente uma carreira. Tem uma resistência, né, óbvia dos oficiais, todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. Como é que o senhor trabalha essa questão? Nessa carreira única... Os oficiais, né, são contra, né? Eles avaliam que não está correto. Eles não concordam com essa, que não está correta a carreira única, né? Isso. Olha, nessa linha de pensamento, eu trabalharia na carreira, então numa carreira para os praças, entendeu? Uma academia para os praças, né? Eu trabalharia... Então o senhor acha que tem que manter como está, uma dos oficiais e outra dos praças? Se numa negociação não chegar a um consenso de que será bom para todos, que os praças também tenham academias para praças. Mas isso não seria ruim para a segurança pública? A gente sabe muito bem que nós temos 2 polícias em uma, né? Os praças e oficiais. Quer dizer, sim, a gente apesar sabe. de evoluímos muito, né, nos últimos tempos, mas de fato ainda existe uma divisão, né? E essa divisão se dá justamente porque não temos uma carreira única. A ideia era trabalhar, inclusive, na perspectiva de termos uma carreira única. Como é que o senhor vê isso? Olha, nessa linha, eu trabalharia num ciclo de polícia só no país, só uma polícia. O senhor é a favor da unificação da polícia? Eu sou a favor da unificação. Né? Nesse raciocínio, nessa tese aí, eu também tenho comigo que ainda eu trabalharia que a polícia teria que ser unificada, teria que ser só uma polícia, né? Trabalharia nessa linha. O senhor defende a unificação de polícia no Brasil, então? Eu defendo um ciclo de polícia único, né? Eu também defendo. E aí, por outro lado, tem a questão do ciclo completo, que a gente trabalha junto também, que cada polícia tem o seu... Manteria 2 polícias, né? A Polícia Civil, por exemplo, a Polícia Militar, mas cada uma com o ciclo completo. O que o senhor faria em termos de projeto, por exemplo? A sua atuação, o ciclo completo para a Polícia Militar e para o Bombeiro Militar, né? Ou a unificação de polícias, juntar as duas e aí a partir disso se completa. Como é que o senhor vê essa questão? Não, trabalharia num ciclo único, né? Completo, né? A partir disso daí... Cria-se as possibilidades. O ciclo completo de polícia, ele só não é feito... O Brasil é um dos poucos estados ainda, poucos países do mundo que não tem ciclo completo, né? Sim. Então, a Europa, enfim... Tem várias polícias, na verdade o mundo todo trabalha inclusive na lógica diferenciada, são várias polícias com ciclo completo. E aí a ideia aqui é que a gente tenha, por exemplo, na Polícia Militar o ciclo completo, pode ser por crime, pode ser por região, enfim, aí teria que se discutir. Aliás, tem projeto tramitando no Congresso. Então o senhor trabalharia no sentido de fazer o ciclo completo? Nesse sentido, porque quem ganharia é o povo, quem ganha é a comunidade, né? É quem paga, é quem contribui, quem ganha com essa situação nova aí, entendeu? Todos trabalhariam numa só corrente, né? Teria que fazer uma espécie de agregação entre aquilo que é o bom para a sociedade e ao mesmo tempo para a instituição e para o próprio policial. E para o próprio policial, justamente. Agregar tudo no pacote. Todos ganhariam. E também diminuiria o custo, né? Sem dúvida. Diminuir o custo para manter, né, esse ciclo de uma polícia. Para efeito de exemplo, né, e acho que é importante para os ouvintes também, Sandra e demais, pegar por exemplo, o estado de Minas Gerais. Minas Gerais tem acho que 800 e poucos municípios. Nem todos esses municípios possuem uma delegacia. Aliás, eles podem até possuir uma delegacia, mas eles não possuem um delegado. Alguns, inclusive, não têm nem delegacia. Então, um flagrante, por exemplo, que um policial militar pega, tem que andar 200, 300 quilômetros, né, para levar o detido até a delegacia. Então, isso perde a sociedade, perde financeiramente, enfim. Aumenta o custo, né?
E o tempo, né? E o que a viatura não tá... tempo do atendimento, a ocorrência, né, daquele cidadão que está lá longe, né? Ligou para a polícia na demora, então tudo isso aí ajudaria, né? Todos ganhariam, né? E até mesmo o Estado em si ganharia diminuiria o custo, né? O custo. Ficaria tudo numa casa só. O governo federal recentemente enviou uma PEC para o Congresso Nacional, a PEC da Previdência, né? E nessa PEC, de início, nós estávamos envolvidos. A gente, na avaliação do governo federal, teríamos que perder aí o que eles chamam de privilégio, que obviamente nós não consideramos como um privilégio, que é a nossa Previdência diferenciada. Nós, através da NASPRA e a própria FENEM, Federação Nacional dos Oficiais, e outras entidades, né, fizemos uma grande mobilização em Brasília e conseguimos tirar, né, os policiais e bombeiros da PEC da Previdência e manter os nossos direitos, até porque tem um debate constitucional. Mas os governos, todos os candidatos hoje, né, a maioria dos candidatos hoje, não todos, eles falam em retomar o debate da PEC da Previdência. Né? O senhor atuaria no sentido de fazer a defesa das prerrogativas dos policiais do Brasil com relação ao direito à Previdência diferenciada? Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que tem que ser igual para todo mundo, ou cada profissão tem a sua peculiaridade e tem que se adequar? Olha, o nosso quadro hoje, o que é? A gente não tem fundo de garantia, a gente não tem, né? Então, por si só, a gente já é diferenciado. Sim. A gente não tem jeito, nós falamos de jornada de trabalho. Né? Quer dizer, então, teria que ser tratado de forma diferente, né? O governo, as autoridades, bom, na verdade não é só nós, outras categorias teriam que ter conforme a sua peculiaridade. Conforme a sua necessidade. Entendeu? E aí trabalhar, não pode criar uma legislação única para todos e botar todo no mesmo pacote. Não pode todo indo para a mesma vala, para a mesma panela, entendeu? Cada um tem a sua necessidade, né? E aí o senhor trabalharia na perspectiva de essas peculiaridades serem respeitadas a partir de uma reforma da Previdência? Com certeza, né? Direito seria respeitado. O governo federal também, ano passado, ele aprovou uma medida provisória, na verdade era um projeto de lei, né? Na PEC do teto do gasto, né? E aí depois acabou virando emenda constitucional 95, que congelou investimentos públicos por 20 anos. São 20 anos sem investimentos públicos. Congelou no sentido de que só pode investir o percentual da inflação do ano anterior. A inflação, por exemplo, deu esse ano 4%, o governo só vai poder botar 4%, não vai poder investir mais. Isso, obviamente, vai trazer um problema para a área de segurança pública, para a saúde, para a educação. Como é que o senhor vê essa questão? É lógico, não é? Como é que o senhor trabalha? A alegação sempre, obviamente, é a crise econômica, né? Não, no meu ponto de vista, não é bom, entendeu? Não é bom, porque a polícia vai acabar sumindo, né? Diminuindo o efetivo. O policial vai deixar de ser visto na rua. E a população vai sentir essa falta. Entendeu? A gente não pode ser substituído por câmeras. A câmera veio para auxiliar o policial. Então, infelizmente... É importante, acho que o senhor falou em câmera, né? Hoje muito se fala em tecnologia, né? E a gente já tem dito aqui em alguns espaços que, bom, a câmera não desce do poste para prender a pessoa, ela pode ver. Não, isso aí é um absurdo, ele não pode ser substituído. O homem lá tem que estar na linha de frente. Então, o governo que me desculpe, mas vai ter que se adequar às necessidades, né? Os serviços básicos de um governo, que é saúde, educação e segurança, isso ele tem que manter, não pode ter corte. Manter e ampliar, né? Manter e ampliar, entendeu? Até porque as demandas são muitas. Não, as demandas são demais, então o serviço aí tem que ter. Eu sou favorável, no momento atual, criar centrais únicas, né? Por regiões, né? De serviços emergenciais. Sou totalmente a favor, o governo tem que ver o que está acontecendo. E a partir disso, investimento público. Investimento público, com certeza. Essas centrais ajudariam e muito, né? Unir todos os serviços emergenciais, né? E até a transformação de um só número, né? De um só número de chamada, né? Unificar unificar todos os números. Eu tomei parte desse. Quem ganharia? A polícia ganharia tempo, a comunidade, a sociedade ganharia com isso, né? Com o atendimento. Um outro debate que nós temos feito lá em Brasília já há algum tempo, com o fim da prisão administrativa, né? Já colocamos aqui. Ainda é um resquício, né, de épocas passadas, a gente ficar preso no quartel por, enfim, o que o senhor... É até cômico a gente falar que pode ficar preso por não poder se expressar, por exemplo.
Eu não concordo, entendeu? Sou totalmente favorável que isso aí já foi, né? Tem que já deu tempo, né? Já teve o tempo, né? Acho que a gente tem que... O senhor acha que isso prejudica a segurança pública, o fato de um policial, por exemplo, ficar preso administrativamente por uma questão meramente administrativa, sei lá, bota suja, por exemplo, sei lá, e ao mesmo tempo, quando vai pra rua, pega uma ocorrência e, por exemplo, a audiência de custódia libera o cara em 2 minutos? Prejudica porque o policial, entendeu? Ele se sujeita, né, a um quadro ali que não ajuda em nada na autoestima dele. O trabalho dele... No trabalho dele vai estourar lá no trabalho dele, entendeu? De repente o policial levou uma punição ali, fica preso por causa de uma bota suja, um cinto, ou um botão, e lá na rua, lá como é que ele vai... O senhor já ficou preso por alguma coisa dessas? Já fiquei, já. Eu também já. Já respondi muito, né? E a gente sempre responde. Então isso aí já Mas quem responde mais, os praças ou os oficiais? Acho que a gente que está na linha de frente, a gente sempre vai responder mais. A gente que está se sujeitando mais, nosso número é um número maior. Então a gente, infelizmente, vai estar se sujeitando mais. Né? O Ministério Público está sempre aonde? O Ministério Público está sempre atrás de nós, está sempre alguma coisa que a gente faça errada. Então aí a gente já sendo punido lá dentro por uma situação, né? Uma bota suja. Lá fora a sociedade nos cobrando, né? Respostas. Ela não cobra do governo, ela cobra de nós. Não, né? é de nós que a gente cobra, porque a gente é o representante do Estado que está na ponta. E o Estado não dá condição para que esse representante possa... A gente como representa o Estado não, entendeu? Ele quer que a gente faça o serviço. A gente fica aqui meio que, né, numa sinuca de bico aí. Fica, e ainda sendo punido, né, por essas questões do não uso de uma cobertura, né, de um botão caído, entendeu? De uma farda amarrotada, a gente tem que ainda se deparar com isso. Então o senhor trabalharia no sentido de acabar com isso? Com certeza, eu trabalharia com linha de... Meu raciocínio é acabar com essa situação, entendeu? Bom, estamos entrevistando o Sargento Mariozan. Sandra, tem alguma coisa de internet, de Facebook? O Henrique Cauê Souza pede para dar um salve, um alô. Então, alô, Henrique. Alô, Henrique. Alô, Henrique, bom, bem? O Elton pergunta, 2 carreiras ou carreira única ele defende? O senhor defende 2 carreiras ou carreira única? No quadro atual que está o modo de polícia, os praças têm direito também a uma academia de praças. Aí seria 2 carreiras, uma de praça, outra de oficial. Com certeza, no quadro atual defendo essa situação. Tá, no quadro atual, mas num trabalho, o senhor sendo eleito deputado federal, o senhor vai trabalhar para manter um quadro o quadro de praças e o quadro de oficiais, ou o senhor trabalharia no sentido de unificar isso e fazer uma carreira unificada? Unificar, entendeu? Um ciclo único de polícia no país. A gente tem de carreira, nós falamos de carreira, né? Carreira única. O praça, né? Você entrar como soldado, né? E aí, através de cursos, de faculdades, etc. E aí, podendo chegar a coronel. Obviamente que nem todo mundo vai chegar, mas podendo chegar a coronel. A ideia do senhor central é essa. Teríamos que sentar, né? Sentar numa mesa e realmente botar a pauta e questionar para isso acontecer, né? Teria que ser bem para todas, né? Para os praças e para os oficiais. Ok, então, por que essa carreira, por que já volto falando contigo, mas... Não, tudo bem, pode continuar. E aí me surgiu a dúvida agora, por que seria prejudicial, por exemplo, uma carreira única para os oficiais? Em que sentido, o senhor consegue avaliar por que seria prejudicial para eles isso? Porque nós conversamos até agora e dissemos o seguinte, que, né, uma carreira única tem a economia, né, tem a questão da ascensão da carreira, a possibilidade, etc. Ou seja, não vemos a questão financeira, pelo menos. 2 carreiras, por exemplo, uma carreira de praça, uma carreira de oficial, né, tem 2 custos. 2 custos, então, em relação ao Estado, o custo é dobrado praticamente. Entendeu? Então uma carreira única diminuiria custo. Qual seria o empecilho que proibiria, o que seria, né, o argumento para não termos uma carreira única? Olha, eu não consigo entender se o ganho, né, se o ganho seria mantido, né, eles continuam ganhando, né, não perderiam no ganho, né. Na prática, financeiro. No financeiro, então eu não vejo lógica... De termos essa divisão. Essa divisão, então. Mas para isso teríamos que sentar numa mesa e teria que ser bom para as duas, né,
tanto para os oficiais e para os praças, né? Isso é que eu defendo, né? Não pode fazer a coisa assim, como cala a boca aí, né? Cala-te boca assim, pronto. Nem de lá nem de cá. Não, teria que sentarmos numa mesa para negociação. Bom, né? ele tem feito isso há bastante tempo. Lamentavelmente não avança o debate, né? Mas essa minha... Aliás, aqui em Santa Catarina nós conseguimos avançar nem no quadro de oficial administrativo, o COA, né? Que é uma outra, enfim, ao ponto a gente tem aí várias penduricalhos para poder resolver questões específicas e não conseguiu. Santa Catarina é o único estado que não tem COA, tá, sargento? Todos os estados da federação têm, mas Santa Catarina não tem. Agora, isso acontece. Temos que trabalhar. Uma hora de repente muda, né? Muda. Mas o senhor vai ser eleito deputado federal, está pleiteando uma vaga para deputado. Olha, eu tô, né, como diz, para mim é uma satisfação hoje estar aqui nos estúdios da rádio Apraz, olha, pleiteando uma cadeira federal. Isso que há tempos atrás, olha, era até impossível, né, um praça se aproximar de um político, de uma coisa que já estaria, né, numa situação difícil para ele. Então já é um ganho. Acho que a gente tem que pensar sempre na frente, né? E lutar para que a coisa aconteça. E lutar para que a coisa aconteça. Mais alguma pergunta, Sam? Tem o Samuel José Garcia, que já deu um olá aqui para Olá, Samuel, nós. obrigado pela audiência. Ele pergunta qual a melhor proposta do seu partido aos praças. Qual que é a proposta do Patriota, que inclusive tem o Cabo da Ciolo como candidato a presidente. O que o Partido Patriota pretende para os praças, ou defende em termos de política para os praças, no sentido de melhorar suas vidas, enfim. Olha, em relação ao partido, né, eu falo muito que eu vou, né, o que eu vou colocar na pauta, né. Eu falo muito o que eu defendo, né. E o que o senhor defende? Eu defendo que a gente tem que estar sempre atrás de melhorias. A gente não pode, né, retroceder, né, voltar. A gente tem que ganhar sempre um espaço mais à frente, né. Os praças tem que ter voz ativa. O praça não pode ficar acuado simplesmente só para ser utilizado pelo sistema. Ele tem que ter voz na sociedade, ele tem que ser voz ativa. Hoje o praça só é utilizado pelo sistema? O senhor vê dessa forma? Ele não pode, ele tem que dar um salto na frente, né? Ele não pode ir lá numa grande periferia, eles têm que estar na periferia, eles têm que estar no meio Aí trabalharemos em questão de efetivo, por exemplo. Eles trabalhariam em termos de efetivo. O praça tem que estar lá no seio da sociedade. Né? Concretamente, o senhor, qual é a proposta que o senhor levaria hoje, independente das questões que nós colocamos aqui até agora? Essa é mais uma pergunta também da Alexandra. Qual é a sua proposta, né, de trabalho que visa os profissionais concretamente, melhoria, o senhor pensou assim, eu vou ser candidato a deputado federal. O que o senhor defende concretamente? Uma bandeira, né? Uma bandeira, enfim. A valorização do homem da ponta, entendeu? Essa valorização eu defendo de uma forma geral. Essa valorização, vamos enquadrar um monte de... A partir disso, né? Uma valorização. Ele ser aceito, entendeu? Ele não pode ficar com vergonha de encarar. Ele não é um super-herói. O praça não é um super-herói. Ele tá ali para defender e defender os seus também, né? E aí, nesse sentido, o senhor defende a valorização macro, né, para que o Estado dê condições, o Estado não o trate como... né? Não trate como para manobrar, né? Ele não pode ser só usado para uma manobra. As propostas da NASPRA, né, Lotinha, que são muitas, né? São várias. Tem um deputado que seria, ajude, bom, né? Uma outra questão que acho que não está nem na proposta, e aí agradecer a Alexandra pela audiência, e acho que é importante falar. Hoje no Brasil, nós temos várias polícias que ainda têm um limitador para as mulheres, né? Por exemplo, Santa Catarina nós temos só 10% das vagas que é para as mulheres. São Paulo, por exemplo, esse limitador não existe mais. O senhor é a favor de que o senhor faria uma lei federal, por exemplo, que acabaria com esse limitador, dizer, condições iguais para todo mundo e vamos lá, quem estudou mais e conseguiu se passar na prova, independente de ser mulher ou homem, sem limitador. O que o senhor vê? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, se a mulher, a gente está disputando, né, meio por cento, né, metade é feminino, masculino, olha, para mim, eu já trabalhei... Tem limitador, né? Tem limitador. Tem. Não, eu trabalharia sem esse limitador, entendeu? E quem tivesse condições ia fazer o seu serviço, entendeu? Eu defendo essa...
situação. A gente estamos quase no final aqui, né, da entrevista. Seriam 3h18 até 3h20, né? 3h20, então ele teria 2 minutos. Agradecer então a todos, agradecer ao sargento, né? E deixar então 2 minutos para o senhor para fazer as suas considerações finais. No final ainda a gente volta para fazer, né? Isso. Uma entrega de uma camiseta. Sargento, 2 minutos para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu sou, como diz, eu sou o sargento Mariozan. Coloquei na disputa de uma cadeira na Câmara Federal, né? E poderia ajudar bastante no quadro da Polícia Militar, ajudaria bastante. Sou aprasquiano e acredito que a gente tem que estar unido, né? Acho que não é por ideologia de um partido ou outro, a gente tem que estar sempre numa negociação, tem que estar sempre numa mesa redonda e a coisa funciona assim, entendeu? Não pode simplesmente botar uma situação, impor, né? Eu defendo, essa é a minha defesa do sargento Mariozan, né? Pelo Patriota. Meu número é o 5190. Venho de bem dizer, 30 anos de um serviço na rua, trabalhando, vendo diretamente em contato com o povo, né? O povo que mais está pedindo por segurança, né? E a gente tem que estar preparado e a gente não pode estar amordaçado sem saber o que fazer, né? A gente tem que estar pronto a resposta ali que o cidadão hoje está nos cobrando bastante, né? Defendo que a gente não pode ser trocado por câmeras, né? O homem ponta tem que estar na linha lá. Esse eu defendo muito, né? A gente não pode estar sendo substituído por câmera ou por isso, por aquele outro. O Estado tem que contratar, né? Tem que aumentar o efetivo. Então é isso. E é isso que eu tenho a dizer, né? Então, essa entrevista, lembramos que ela vai estar disponível no site da Prasc, é aprasc.org.br, e também onde tem também as próximas entrevistas que dá para conferir ali. Agradecemos a todos, lembrando que o próximo entrevistado é o candidato Claudemir Rosa, do Partido dos Trabalhadores. Bom, e só para finalizar, nós vamos entregar em mãos para o senhor aqui uma revista da ANASPRA, né, da Associação Nacional de Praças, assim como aqueles 6 itens da nossa pauta de reivindicação, né, e uma nota técnica que fala sobre a questão da carreira única e também, né, como nós estamos no mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, uma camiseta, que é uma campanha que a Prasc tem, uma campanha nacional, mas que a Prasc abraçou, a Prasc e a ANASPRA abraçaram nessa campanha nacional, até porque os índices de suicídio dos nossos policiais e bombeiros é muito alto e a gente tem que, obviamente, discutir esse tema, né, desmistificar esse tema e trabalhar no sentido de evitar que mais casos assim aconteçam. Então a gente também entrega uma camiseta para o senhor e as nossas bandeiras de luta da ANASPRA. Eu agradeço, né? Muito obrigado, né? Quer bater uma foto nessa? Vamos bater uma foto. Essa nota de esclarecimento exatamente, fica depois. A Prasc agora, né, terminando a entrevista, a gente vai tirar uma foto aqui e a Sandra vai ler uma nota de esclarecimento sobre uma questão que aconteceu ontem, né, muito específica. Isso. Sandra, por gentileza. Bom, essa nota de esclarecimento, escrita ontem pela diretoria, né, que circula em redes sociais e grupos de WhatsApp, né, na quarta-feira, ontem, dia 19 de setembro, a foto de um ex-associado da Prasc em evento político ao lado de um candidato à presidência da República, usando uma camiseta da Prasc. O ex-associado não representa a Prasc ou a sua diretoria neste ato, apenas seu apoio individual como cidadão. Esclarecemos que a entidade é apartidária e, portanto, não apoia nenhum partido ou candidato específico, mas defende o direito de cada um se manifestar individualmente. Essa é a nota da diretoria, que já está também circulando nas redes sociais e que a gente está divulgando. É isso. Obrigado a todos e todas, e voltamos daqui a pouquinho com o sargento... É o Claudemir Rosa. Claudemir Rosa. Obrigado. Você está ouvindo o Especial Aprasc Eleições 2018. Especial Aprasc Eleições 2018.
Saudações, praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Estamos aqui para anunciar a nossa agenda de entrevistas da Rádio Web Aprask, a voz dos praças. Na quinta-feira, encerrando este ciclo de entrevistas, dia 20 de setembro, os candidatos praças a deputado federal. 14h30, Mariozan Pereira, do Patriotas. Às 15 horas, Claudemir da Rosa, do PT. E às 15h30, Richard Harrison Chagas dos Santos, do MDB. Lembrando, o critério utilizado pela Rádio Web Aprask é ser praça e ser associado.